Para o painel 6, chamamos ao palco a moderadora Thalita Viana, coordenadora regulatória da Associação Brasileira de Biogás e Biometano, a Biogás. Convidamos os palestrantes Raquel Martins Henriques, consultora técnica da empresa de pesquisa energética EPE. Conosco também Gabriel Kropsch, sócio fundador da Sinergás. E também Antônio Rogério Machado Júnior, gerente de tecnologia de gás natural da SC Gás. Neste painel de número 6 serão apresentados 2 cases, case Gazprom com Maurício de Carvalho e o case 3DI Biogás com Lúcio Ricken. Bom, pessoal, estamos todos aqui já preparados no nosso painel. Eu acho que, inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra. É o meu primeiro Fórum Sul-Brasileiro e a minha primeira vez também em Bento Gonçalves. Gostaria de agradecer a organização do evento. Está tudo muito lindo. E eu acho que os painéis que tiveram até agora foram muito ricos. E nos dá também muitos subsídios para que a gente consiga debater aqui e dar continuidade nessa discussão. Pensando aqui também no nosso painel, agradeço aos nossos painelistas que se dispuseram, né? É alto escalão aqui que temos para debater o assunto. E o nosso painel ele fala sobre a integração do biometano com demais energéticos. E eu acho que, inicialmente, antes da gente falar do nosso painel, é importante a gente fazer uma retrospectiva aqui a respeito do tema, sobre a integração de vários energéticos, né? Eu sou uma pessoa que vem do setor elétrico, então é inegável a gente não olhar para o Brasil em cenário que a gente teve da transformação de uma matriz ali que era hidrotérmica para uma matriz renovável, onde houve ali a integração de várias fontes. E dentro desse cenário, inicialmente a gente pensa na integração do biogás dentro já do setor elétrico, muito, como já foi apresentado aqui mais cedo, na figura de autoconsumo, mas não só isso, a gente já tem superado essa barreira, pensando inclusive na comercialização desse energético, não só como biogás, mas também biometano. E eu acho que, inicialmente, a gente está muito munido aqui, né, com a Raquel, que representa a EPE, que é justamente esse braço direito aí do Ministério, que faz esses subsídios, não só olhando o passado, mas também o futuro do setor. Então, inicialmente, eu gostaria de deixar a palavra com ela para apresentar um pouco qual é o cenário do biogás e do biometano no país hoje. Raquel, está com você. Obrigada, boa tarde a todos. Eu acho que tem uma apresentação que está, enfim, eu não sei se vai começar com case ou se vai começar. Então, tá bom. Então, vamos começar. Primeiro, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos aqui, depois desse coffee break, está aqui prestigiando esse painel, principalmente saudar os meus colegas da EPE que estão aqui presentes e outros colegas de vários lugares que eu já conheci ao longo dessa história. Bom, enquanto a apresentação não vem, eu acho que era importante dizer que a EPE, realmente, como a Thalita já mencionou, é um think tank do Ministério de Minas e Energia que tem como objetivo suportar o Ministério na confecção de políticas públicas. E para a gente executar esse trabalho, a gente tem um corpo técnico muito qualificado, com vários doutores, mestres e muitos especialistas que auxiliam o governo federal na elaboração, na compreensão do contexto energético nacional e aí sim na elaboração de políticas que possam alavancar o setor energético brasileiro, né? E nesse contexto todo, a apresentação começa quando a gente fala sobre como o biometano cresceu nesse período. Como a Thalita falou, a PE tem várias estatísticas energéticas que a gente olha para trás e vê como que foi o crescimento do biometano nesse tempo, né? Esse aqui é o 7º Fórum Sul Brasileiro de Biogás, que a EPE prestigiou todos os eventos de alguma forma, seja com pessoas participando ativamente das palestras, seja com envio de trabalhos técnicos eventualmente, enfim.
Aí, acho que é legal dizer da matriz energética brasileira, que é uma matriz energética bastante diversificada. A Thalita já falou da hidrotermicidade da matriz, que a matriz elétrica brasileira é uma das mais renováveis do mundo, e a gente não tem só elevado grau de renovabilidade, mas a gente tem tamanho também. A geração brasileira é uma geração muito significativa. Então, quando a gente compara com outros países de matrizes de baixo grau de baixa intensidade de carbono, é importante a gente ter em mente do tamanho que a gente está falando, né? Às vezes a gente se compara com matriz, porque o país XYZ também é bastante renovável. Veja bem, a gente tem que ter escala para ter esse tipo de conversa, né? Porque uma coisa é você comparar um país de 200 milhões de habitantes, outro com um país de 30 milhões de habitantes. 3, quem sabe até menos. Agora sim. Então, eu acho que a gente, já nem sei como é que eu passo aqui, assim. Vamos lá, né? A gente, como eu estava falando, eu trouxe alguns slides para pautar esse painel. Algumas coisas eu acho que eu já comecei falando. Se a gente conseguir avançar os slides, é só para ver se está todo mundo interessado mesmo, ninguém vai embora, né? Vai ficar aqui para ver todas as agruras e desagruras. Vamos ver se vai. Eita, nós... É aqui mesmo, né? A foto está ótima, né? Vocês estão vendo os biodigestores, né? A foto colorida, né? Então, é isso. Ai, gente, é bom que eles não perdem a oportunidade. Então, a EPE, vocês tiverem a oportunidade de entrar no site da EPE, tem vários arquivos, vários documentos. Agora vamos ver se vai, né? Sim, vamos lá. Eu quero meus minutos, hein? Esse aqui desliga. Gente... Só para ver se eu perco a compostura aqui. Bom, ver se vai... Alguém pode passar, então? Acho que pode ir para o próximo, né? Pode passar. Acho que eu já me apresentei. Eu sou Raquel Henriques, consultora técnica da área de biocombustíveis da EPE. O próximo slide ele vai mostrar como que evoluiu o biogás. Tem 2 gráficos, um mostra como foi a evolução da GD e outro mostra como evoluiu a participação do biogás dentro da matriz energética nacional, né? A evolução da GD mostra que é realmente um dos nichos que o biogás ocupou com bastante propriedade, né? E no caso da matriz energética, o que a gente... vamos lá. O histórico, como eu estava falando, grande parte da participação, como a Thalita já tinha até mencionado. Assim, é legal falar nessa hora, porque acho que muitas coisas que eu vou falar aqui vocês já escutaram, mas isso é uma visão da EPE sobre esse tema. Então, vocês me perdoem se estiver sendo repetitiva de alguma forma, mas já são quase 5 horas da tarde, né? Já tiveram várias apresentações, é difícil ser original esse momento. Então, vou trazer o que a gente tem aqui de perspectiva da EPE sobre esse tema. Então, só para contextualizar, o histórico aqui com a participação da MMGD e o biogás, que dá para ver nitidamente o crescimento, como ele está sendo vertiginoso, né? E a participação do biogás na matriz energética nacional também, que começa, se a gente for olhar, cresceu, pouco ainda mas cresceu muito vertiginosamente nos últimos 20 anos. Então, a gente sai, se olhar de 2000 para cá, cresceu muitas vezes, de 14 mil TEP para 460, né, em 2023. O próximo slide, por favor. Bom, então, realmente houve uma virada de chave, já foi dito aqui por várias outras instituições, que vários são os fatores que levaram a isso acontecer. Então, a capacidade de produção de biometano, segundo os dados da ANP,
de 23 para 24 aumentou 56%. E hoje, no caso, os últimos dados de março de 25, já apresentam uma quantidade de 1.000 metros cúbicos por dia similar ao que foi registrado em 2024. Então, é esperado que haja um crescimento, conforme ao lado desse mesmo gráfico, né? Então, a gente tem planejado para 25 2 plantas já autorizadas, 3 concluídas, mais 11 previstas. Então, isso tudo tem vários incentivos. O arcabouço legal que fundamenta esse crescimento, a gente pode citar o REID, os financiamentos tanto do BNDES com a administração do Fundo Clima e o RenovaBio também com uma receita adicional. O próximo. Isso não é uma realidade só para o Brasil, a gente entra no contexto mundial também, então a gente vê que há movimentos similares, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? A meta na Europa até 2030 é multiplicar por 5 a capacidade de biometano, e nos Estados Unidos também tem um incentivo forte, não só pela RFS como pela LSFS, que é tanto federal quanto no estado da Califórnia, né? Muito focado no setor de transporte, e também nos próximos anos espera-se que tenha utilities de gás impulsionando a demanda. Então é esperado essa curva também crescendo 13% ao ano nos Estados Unidos. O próximo. E com os dados da Agência Internacional de Energia, o que se nota é que os gases de baixo carbono, é esperado que haja uma oferta maior desses gases, né? E dentre os gases de baixo carbono, a gente vê como que a participação do biometano ela vai ser significativa em 2027. Então, você considerando o hidrogênio de baixo carbono, o metano sintético, o biometano é o que vai ocupar a maior oferta, né, de gases de baixo carbono, segundo a Agência Internacional. Então, ele deve oferecer uma contribuição maior que o hidrogênio. Então, próximo. Bom, agora falando da integração do biogás, do biometano com o sistema energético, por favor. Eu acho muito interessante esses gráficos, porque aí ilustra o que é uma matriz hidrotérmica. Se a gente olhar o gráfico aqui, aquele ali, que tem o que a gente está vendo isso aqui? Nesse gráfico que está escrito a sazonalidade do papel da geração da biomassa, você vê como que funciona a sazonalidade da geração no Brasil. Então, a curva embaixo é o setor sucroenergético, as barrinhas, mas ela está sobre um espaço em azul que é a hidroeletricidade. Então, a hidroeletricidade ela tem um momento de seca e um momento de afluência maior dos reservatórios. Nesse momento de seca é quando ocorre a maior geração das térmicas, que é o azulzinho escuro que está em cima. Então, é exatamente o que acontece. Você tem menos água, aumenta a geração térmica. Mais água diminui a geração térmica por milhões de motivos que eu não vou entrar aqui agora. E aí, nessa geração térmica, se a gente olha as barrinhas coloridas embaixo, essa sazonalidade é o sucro energético, que tem uma participação bastante relevante, mas tem o gás que está ali também. Esse gráfico, especificamente, ele mostra o ano 2021, que foi o ano de maior estresse hídrico. Então, ver que a curva descendente, que aparece ali no meio de julho, mais ou menos, no meio do ano, ela no ano seguinte, que foi 22, ela já foi totalmente diferente, porque o ano 21 foi muito atípico, mas nesse ano a gente teve uma geração térmica muito significativa, pautada em térmicas a gás. E aí vai para um gráfico do lado, que aí aumenta não só, quando a gente fala da renovabilidade da matriz, a matriz brasileira ela tem uma participação de hidrelétrica muito forte, mas também tem aumentado bastante a participação de eólica e solar. Quando você aumenta a participação de eólica e solar, você aumenta também a necessidade de ter uma fonte que seja base, né, para essa fonte não controlável. Quando está ventando, tem vento, gera-se, quando tem sol, gera-se, mas não há necessariamente isso todo o tempo. Então, quando você tem uma matriz pautada nisso, você tem que ter uma fonte que auxilie a manter a geração estável, não é? Então, nesse momento, é importante ter uma fonte segura, e o gás, e aí o biometano pode se fornecer uma fonte complementar a essas fontes não controláveis. E olhando o gráfico em linha embaixo, dá para a gente ver como que a solar ela é prevista aumentar a participação dela nos cenários que tem lá nos estudos da EPE, que hoje está em torno de 38 gigawatts, está se pretendendo na curva de referência chegar a 58. Ou seja, aumenta uma fonte não controlável, você precisa de um backup, e aí o backup térmico é importante, e aí entra uma possibilidade do uso do biogás. O próximo slide. Bom, dentre os estudos da EPE, eu gostaria de ressaltar o plano integrado indicativo de gasoduto de transporte. Nesse plano, a gente teve alguns projetos avaliados, e aí esse plano que foi agora de 2024,
eu incentivo vocês a irem na página da EPRE dar uma olhada, ele aborda vários projetos. E dos vários projetos avaliados, 2 consideram a participação de biometano. A gente fez uma sensibilidade onde poderia ser instalado um cluster, ou seja, porque dentro dos possíveis produtos, né, das fontes de biogás, você tem um setor energético que é concentrado em larga escala. Então, se você junta algumas usinas, você consegue gerar em grande quantidade que torna viável a produção de um gasoduto. Isso está lá no estudo. Uma outra análise que foi feita também foi com um biometano de aterro sanitário no estado do Rio de Janeiro. Aí foi feito um estudo de viabilidade da produção de um gasoduto indicativo para atender a essa demanda, que é bastante relevante também. E se torna viável a partir do momento que você junta, né? Esse cluster foi avaliado no interior de São Paulo, onde tem várias usinas, e aí o resíduo dessa usina sucroenergética, vinhaça, torta de filtro, poderia ser direcionada para a produção de biogás e biometano. O próximo, por favor. Outro estudo importante teve a lei do gás para empregar, né, que propõe desenvolvimento de gás natural resiliente alinhado à transição energética. E essa lei ela também prevê a integração com o biometano. E a EPE coube elaborar o plano integrado de infraestrutura de gás natural e biometano, que segundo o decreto lá do ano passado, e tem a nota metodológica que está, inclusive, em consulta pública até a próxima semana, dia 18 de abril. Nessa nota está explicando como que a gente pretende abordar esse tema e a relevância do biometano nessa estrutura toda, que a gente entende que é importante que haja uma inserção maior do biometano nas redes de gás natural, né? O próximo, por favor. O plano, dizer que o plano vai ser realizado com um processo participativo, né, que tem a consulta pública da nota, e também vai ter uma chamada pública para obtenção de dados. Próximo slide. Gente, tem um teste aqui. Bom, isso eu acho muito importante a gente falar sobre isso, que já se falou várias coisas aqui. Uma é a integração do biometano com o gás natural na integração das redes, dos gasodutos. A outra é a substituição do diesel, né, por biometano. O Brasil, esse mapa é muito interessante, porque esse mapa ele é um fluxo de origem e destino de soja e milho. Soja e milho são um dos grandes commodities brasileiras. Dá para perceber nitidamente que elas são produzidas no interior do país, escoam pelos portos, e o Brasil é um país de tamanho continental e a maior parte do transporte de bens e produtos é via rodoviária. Logo, o consumo de diesel é enorme. Como está aí no slide, cerca de 14,5 milhões de metros cúbicos de diesel foram importados em 2023, o que corresponde a quase 10 bilhões de dólares. Então, veja, a gente, dentro do horizonte do PDE, a gente tem uma estrutura de refino que não permite que a gente seja autônomo em diesel. Então, a gente ainda está, segundo o que está sendo mostrado, os estudos que a gente tem feito, a gente ainda vai precisar comprar diesel do exterior. Se a gente está vendo isso tudo, por que a gente não investe numa coisa que pode substituir esse diesel, pode diminuir a dependência nacional do diesel importado, fomentar o mercado interno, gerar emprego, renda, diversidade? Por que a gente não usa isso? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir, refletir, e a gente vê nisso uma oportunidade gigante para o uso do biometano. O próximo slide, por favor. Do lado, a gente faz uma trajetória, dentro dos estudos que a gente fez lá, de possibilidades de inserção de motorização alternativa. Então, teve um estudo que foi feito de, tipo assim, a gente está vendo que precisa disso tudo, vai precisar de caminhões, de ônibus, por longo tempo ainda. Mas como que a gente pode fazer? Esse setor para descarbonizar é mais difícil, porque são setores de difícil abatimento. Então, a gente não vai conseguir eletrificar. Uma das possibilidades seria usar o gás natural, ou o biometano, que é o análogo ao fóssil. Então, isso é uma das coisas que a gente tem avaliado também como uma possibilidade concreta para diminuir a dependência do diesel e melhorar a inserção do biometano sem necessidade de exatamente fazer um gasoduto para isso. Você pode fazer a verticalização do uso dentro das próprias unidades produtoras. O próximo. E aí, finalmente, combustível do futuro. Com marcos legais importantíssimos que foram feitos recentemente, além das regulamentações da ANP, tem o combustível do futuro. O que ele está prevendo agora, né? Como foi dito aqui anteriormente, não dá mais para dizer que o biometano ele não tem uma legislação que fomente o seu uso. Agora a gente tem metas, tem horizontes, tem quantificações, né? Então, tem esse estímulo a fomentar o uso de veicular, como eu já falei, a injeção em gasodutos, como tem um plano integrado de integração com gasodutos de gás natural e biometano, que
a gente está lá, como eu acabei de falar, a EPE tem contribuído, e tem as metas com o uso do Segob, que a Renata Isfer acabou de falar aqui, né, explicou direitinho como é que funciona, e aí tem as metas, que é 1% de redução, em cima do produtor ou importador de gás natural. Aí no próximo slide já mostra, se eu não me engano, o Segob explica como funciona, que é o certificado de rastreabilidade, que dissocia exatamente a molécula do atributo ambiental e viabiliza que esse requisito ele seja atendido sem necessariamente a construção física de um gasoduto. Então, você produz o seu biometano, você certifica esse biometano e você vai com esse certificado para frente e faz sua utilização ali, sem necessidade de uma infraestrutura grande. Isso pode ser um vetor muito importante para difundir o uso de biometano, fomentar esse uso, né, porque ele deve garantir o Segob, né, a rastreabilidade, transparência, credibilidade, fungibilidade, não ocorrência de dupla contagem, que são fatores muito importantes para o mercado internacional, onde tudo isso está sendo comercializado internamente também, né, para as empresas, para o governo também. O próximo. E aí, nesse contexto, cabe falar da Petrobras, que já foi falado aqui também, que ela já começou, como produtora de gás natural, né, já começou um movimento para chamada de proposta para aquisição de biometano. Então, isso já está sendo discutido, e quando você vê uma gigante dessa se movimentando, isso fomenta realmente o mercado. Então, a gente espera que isso realmente se consolide e se torne um vetor, um alavancador, né, da participação de biometano no horizonte nacional. E aí tem os mecanismos, né, da chamada pública, que foram adotados, a réplica das experiências diversas, né, com as distribuidoras de gás local, e aí ainda falta fazer análise de impacto regulatório, né, que o CNPE vai definir, mas isso tudo são parte do processo. O mais importante, acho que tem uma legislação que abarque esse problema e que seja clara e segura, que aí que consiga alavancar, né, medidas nesse sentido. O próximo. Então, a gente tinha falado do marítimo, do rodoviário, a Amanda Godin tinha falado aqui mais cedo disso, exatamente do marítimo, do aéreo. O que importa dizer aqui? Que tem espaço também para o uso de biometano nesses modos de transporte. O marítimo, o GNL está sendo... A gente vê aí nas bolinhas aqui do marítimo, né, que a frota nacional, a frota atual em operação, tem uma participação pequena de gases alternativos, mas é que está sendo encomendada, tem uma participação muito maior. E o GNL é o recurso que está mais visível, como tanto nessa pequena fração existente, como na fração futura. Então, é uma possibilidade de uso do biometano. E do lado do SAF, para os combustíveis os sustentáveis de aviação, né, existem várias rotas, e uma das rotas seria utilizar o biometano para a produção de SAF, né, como elementos chaves, né, para a produção desse recurso, que é importantíssimo. O Brasil é signatário do Corsia, e aí a gente vai realmente ter que fazer esse tipo de movimento se a gente quiser continuar cumprindo as metas estabelecidas, né. Próximo, por favor. E aqui... dentre as possibilidades que foram avançadas, também tem um estudo que a EPE participou, que fez junto com o BIDSEPRE, que vislumbra o benefício, né, do CCUS. Então, quando você faz o biogás, você vai ter o biometano e você tem o CO2, que é um CO2 renovável. Esse CO2 ele pode ser utilizado tanto para a produção de combustível sintético, como a gente já falou aqui, ou para fazer a captura, né, do CO2 em trapas geológicas. E isso é uma possibilidade concreta que torna esse CO2 muito positivo e torna a pegada de carbono do combustível eventualmente produzido, né, com uma pegada de carbono muito competitiva também. Então, isso é uma das outras alternativas dessa integração que torna esse biometano muito importante. O próximo. Bom, e aí, como eu já falei, dentro das possibilidades do Brasil está o biogás, o biometano nas refinarias de cana-de-açúcar, que são locais onde tem uma grande quantidade, estão concentrados, então ele pode ser utilizado para substituição do diesel, como eu já falei, na verticalização, pode aumentar o benefício do RenovaBio na hora que você substitui o diesel pelo biometano. Esse cluster de usinas, ele facilita que haja uma integração e haja uma competitividade com ganho de escala. Você diversifica o portfólio das usinas, você tem um outro produto. O que você vai fazer com esse biometano? Você pode fazer uma reforma e ter um hidrogênio, você pode usar o próprio biometano para a produção de outras coisas. Então, é uma série de coisas que podem ser fomentadas daí, até o uso do próprio
produção de fertilizante, né, ou a captura de CO2. Então, tudo isso dentro de uma única usina de cana-de-açúcar, dentro de um grupo de usinas. Então, a gente tem que entender o vetor econômico que pode vir desse tipo de ação também. E são, essas biorrefinarias de cana-de-açúcar tornam um ambiente propício para a produção de biometano. O próximo. Eu já estou chegando ao meu final. Bom, consegui chegar nas considerações finais, foi um périplo aqui, e a gente aqui chega só para as mensagens finais, que uma coisa que eu queria dizer assim, eu acho que o biometano é realmente um recurso muito nacional no sentido, a gente tem um potencial gigantesco, mas não é um gigantesco só em uma região do Brasil, em todas as regiões do Brasil, através dos resíduos. Resíduos tem em todo lugar. Tem desde os usos das ETs, que eu nem entrei aqui nos detalhes, nos usos das unidades de saneamento, tem dos recursos agrosilvopastoris, tem de várias fontes de recursos. Então, é um resíduo que ele é de baixíssimo custo e que pode fomentar o desenvolvimento regional, que isso é muito importante, né? Então, dentro desse contexto de transição energética inclusiva, que também já foi falado aqui, a gente tem que botar atenção nesse recurso. É uma coisa muito importante que a gente tem que valorizar. Então, é aderente às possibilidades nacionais de interiorização do biocombustível e agrega valor à produção industrial. Ele drop-in, totalmente análogo. Assim, para quem é químico, né, gente, metano é de origem renovável, né, tudo CH4. Então, não tem como, botar no mesmo lugar, nos mesmos problemas. E tem uma diversidade de aplicações com potencial de alcançar setores de difícil abatimento, como eu já falei, que são os principalmente, né, aqui citados, o marítimo e o aéreo. Então, tem uma sustentabilidade reconhecida, potencializa a cadeia de produção nacional, porque a gente tem condições de fazer todos os biodigestores. Assim, é inacreditável você pensar que a Alemanha, que tem uma temperatura média muito menor que a do Brasil, tem mais biodigestor que aqui. Assim, a gente vive dentro de uma estufa gratuita. A gente tem que ter muito biodigestor, né? Então, suaviza as mudanças e minimiza investimento e é um recurso sem arrependimento, né? Descarboniza agora e no futuro. Eu acho que eu consegui acabar. Acho que sim. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Você até falou assim, que a gente chegou a comentar dos outros painéis sobre algum dos tópicos que você trouxe, mas é muito importante ter essa figura também de como um governo está estudando e como ele está enxergando, né? São vários atores olhando a mesma questão. Não gosto de falar problema, não, mas a solução, que é o biogás e biometano. E em linha com isso, mesmo considerando os dados que você trouxe, pensando na integração do biometano com outros energéticos, apesar da gente ter essa matriz tão diversa, né, essa renovabilidade tão alta, de mais de 90%, quando a gente olha para o setor de energético no geral, não segregando apenas o setor elétrico, a gente ainda tem uma dificuldade e uma oportunidade ali de descarbonização. E eu acho que é nessa linha que a gente pensa nos setores hard to abate, são aqueles difíceis de descarbonizar, que são a indústria, o transporte e principalmente o transporte pesado. Então, em linha, eu acho que é interessante, e cabe muito bem aqui a próxima apresentação, que é do Gabriel da Sinergás, falar um pouco para a gente sobre a descarbonização a partir do biometano, da indústria e do transporte. Está com você, Gabriel. Obrigada, viu, pela presença. Vamos lá, muito bom, excelente. Bom, primeiro que a Raquel já facilitou muito aqui meu trabalho, né, cara? O trabalho difícil, que é essa parte toda conceitual, já está pronto. A ideia é trazer um pouco, aterrizar um pouco esses conceitos, né? Quando o Felipe me ligou, me convidou para participar aqui, e primeiro, obrigado aí ao CI Biogás pelo convite, para falar da nova fronteira da descarbonização, né? Fiquei pensando, cara, nova fronteira, mas é muito interessante o histórico que a Raquel fez. Antes, me passa um negocinho, vamos testar. Vamos ver se cadê o botãozinho? A gente perdeu. Perdeu, então... Mas aqui é um famoso... O próximo, por favor. O próximo, por favor. Eu fiquei pensando assim, né? Bom, primeiro, muita gente aqui me conhece, né? Mas me conhece como fundador da Associação Brasileira do Biogás, fui diretor executivo, vice-presidente muito tempo, mas eu hoje vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês a visão da minha empresa, que é a Sinergás. A Sinergás, ela está nesse negócio de gás desde 1990, eu estou lá desde 91, então quem quiser fazer conta pode fazer, eu não vou falar quanto tempo eu estou nesse negócio. E de lá para cá a gente fez mais de 1.500 instalações de abastecimento de gás, seja ele o gás natural tradicional ou o biometano. E hoje a Sinergás, ela é isolada a maior empresa operadora de infraestrutura de compressão de gás
para uso veicular no Brasil. Tá? São mais de 60 milhões de reais em ativos que a gente tem locados aí no Brasil todo. Pode passar, por favor. Então o gás, ele é uma realidade, e foi muito interessante o histórico que a Raquel fez, que nos Estados Unidos o gás começou a ser utilizado no transporte, e agora que está sendo utilizado pelas empresas de geração de energia. Né? Porque o gás no Brasil, ele adotou um modelo da Argentina, que é para uso no transporte leve. Mas no mundo inteiro o gás se usa no transporte pesado, caminhões e ônibus. Então isso é uma realidade no mundo inteiro, o uso de gás e de biometano também. O próximo, por favor. E no Brasil isso também já é uma realidade, né? Eu falava antes aqui com algumas pessoas aqui fora, quando a gente começou com a biogás lá em 2013, as primeiras reuniões que a gente teve, 2014, 2015, só quem estava lá era a Grazi, entendeu? Que foi uma das fundadoras lá, o resto, todo mundo já foi embora. Mas as primeiras reuniões que a gente teve na biogás foi para falar do uso do biometano no transporte pesado, mas para transporte público. Acabou que os ônibus não andaram, mas toda a parte de transporte de cargas andou muito. Então hoje já é uma realidade, a gente vê aí fora os caminhões a gás aí fora, literalmente, né? Não sei se vocês foram aqui, saíram do hotel, estão aqui fora os caminhões movidos a gás, então isso é uma realidade. Várias empresas estão adotando o gás no transporte pesado. E uma coisa muito interessante que a gente tem visto, no transporte pesado, nas indústrias, elas querem o gás, sim, mas elas querem o biometano e não o gás natural tradicional, o gás fóssil. Tá? Por favor, próximo. E além do uso do transporte, muitas indústrias também adotando o gás natural nos seus processos, não só como energético, mas também como matéria-prima. Então, o CH4, o metano, como a Raquel bem falou, ele é igual ao Lego, ele é a molécula fundamental, né, de toda a indústria de hidrocarbonetos. Então, você pode fazer o que você quiser com essa molécula, você pode montar literalmente como um Lego a molécula que você quiser, o produto que você quiser, para a aplicação que você quiser. E isso não é novo, isso já é uma tecnologia que tem 80 anos, foi desenvolvida na Segunda Guerra, mas ela foi desenvolvida para o gás natural. Mas a mesma tecnologia, ela pode ser utilizada para o biometano. E você tem essa molécula 100% renovável. Então isso já é uma realidade também no Brasil em diversos segmentos. Por favor, próximo. O grande lance, como a Raquel também mostrou, é como é que a gente faz esse biometano chegar na indústria. Né? Quando a gente tem uma realidade no Brasil que só 5% da população tem acesso à rede de gás canalizado. Então a gente tem um Brasilzão enorme aí fora que não tem acesso à rede de gás. É interessantíssima a integração, como a Raquel mencionou, da produção de biometano, quando você tem uma rede de gás canalizado. Eu imagino que a gente vai ouvir um pouco mais disso daqui a pouco. Mas e aonde não tem essa rede? Né? Então é um problema. As indústrias elas não têm essa opção de acesso, ou não tinham essa opção de acesso a um combustível descarbonizado, competitivo e nacional. Né? Basta você ver que no exemplo dos transportes são 46 mil postos de abastecimento no Brasil todo, e desses só 1.700 têm gás. Não coincidentemente, esses postos ficam exatamente em cima de onde tem gasoduto. Né? Os postos fora do gasoduto ainda são muito poucos. Mas o biometano ele vem complementar esse mapa, porque de maneira muito feliz o Brasil ele tem um potencial de produção de biometano gigante nas grandes cidades, sim, a partir do resíduo sólido urbano e do tratamento de esgoto, mas também no interior do país. Então essa descentralização da produção do biometano é fundamental. E o biometano então complementa aquele mapa, chegando nas regiões que hoje não são atendidas pelas redes de gás canalizado. Mas e aí quando você chega lá, tá bom, e aí eu faço o quê com esse biometano? Né? Na hora da verdade de você abastecer um caminhão, não pode se pensar mais, né, numa solução que muitas vezes a gente ali na correria, para testar, tem que fazer acontecer, vamos virar aqui, a gente vira. Mas não dá para ser um negócio mambembe, né, gente? Vamos falar a verdade. Porque isso aí tem uma questão econômica importante, quando a gente fala do tempo de abastecimento de um veículo desse, mas tem uma questão muito importante também, que é a questão da segurança. Então a gente
sabe que tem algumas operações que a gente faz os abastecimentos de uma forma que não é ideal, mas eu acho que o mercado amadurecendo, o mercado se desenvolvendo é importante. E aí, aos usuários e aos produtores, eu faço um alerta, não se enganem com essa história do abastecimento. Não, eu abasteço o caminhão em tantos minutos. Isso é uma grande balela, porque depende da temperatura do gás, depende da capacidade do caminhão, depende se o caminhão está cheio ou se está vazio. Então, não, eu abasteço em tantos minutos. Isso aí não significa absolutamente nada. O que você tem que se preocupar é com a vazão de abastecimento. E para ser considerado um abastecimento de alta vazão para indústria de veículos pesados, nós estamos falando aqui de pelo menos 15, idealmente 28 metros cúbicos por minuto. E aí cada um faz a sua conta, e se você não souber fazer a conta, não tem problema. Você me liga que eu ajudo você. Mas e onde não tem o abastecimento? Não tem problema, a gente pode chegar com o gás natural comprimido e aí fazer a transferência, o abastecimento para esses caminhões. Tem casos reais já no Brasil operando em volumes extremamente relevantes. Essa é uma operação real que tem mais de 200 mil metros cúbicos por mês de abastecimento de caminhões sem acesso à rede de gás canalizado e, nesse caso, 100% biometano. Inclusive, onde não existe a possibilidade da infraestrutura, é possível fazer uma operação móvel, que a gente chama do pit stop móvel. Agora, de novo aqui, eu ressalto a questão da segurança. Existe uma norma técnica brasileira, mundial, que você tem que ter um afastamento de pelo menos 5 metros da unidade de abastecimento, que é o bico de abastecimento, e da unidade de compressão e armazenagem. Então, tem algumas soluções no mercado que colocam a compressão, a armazenagem e o abastecimento juntos, o chamado 3 em 1. No Brasil isso não é permitido, então é uma recomendação de segurança que eu faço a vocês. Novamente, quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente vai explicar como é que funciona. Então é uma operação real que está em operação no Brasil. Mas a gente falando de fronteira, então começamos lá atrás no gás natural com a micro e mini geração, passamos para geração em maior porte, né, onde o biogás e o biometano ele contribui com a matriz, com todos os atributos de flexibilidade e de ser também uma fonte firme. Passamos agora ao abastecimento do transporte pesado de cargas, principalmente. Agora passamos à nova fronteira, que é do transporte público. A gente teve 2 semanas atrás um evento em São Paulo incrível, onde vários presentes estavam. Nós discutimos e apresentamos para a cidade de São Paulo essa solução do biometano para o transporte público. Foi muito bem aceito. O prefeito, inclusive, poucos dias depois, deu uma declaração que tem um projeto de 2.200 ônibus. Gente, cada ônibus equivale a 10 veículos leves, em termos de demanda. Então, isso é uma realidade. Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, vários estados estão desenvolvendo, Bahia, enfim, já foram vários testes desde lá de 2019, inicialmente apenas com a Scania. Hoje já temos vários fornecedores de veículos, Iveco, MWM, Agrale e outros que estão interessados também em entrar nesse negócio. Então, de novo, também uma realidade para o transporte público. Eu acho que essa é a nova fronteira. E aí, voltando ao desafio do Felipe, né? Mas qual é então a próxima fronteira para o biometano, né? Eu acho que a próxima fronteira é o espaço, né? Então, assim, vamos com tudo. O biometano tem uma série de aplicações na indústria, no transporte, como matéria-prima. E temos aí todo o futuro à nossa frente de diferentes aplicações. Quero que vocês venham com a gente, e quem não é associado da Biogás ainda, liga para a Grazi, hein? É obrigatório. Muito obrigado. Excelente, Gabriel. Eu acho que o setor ganha muito com a sua figura, com a sua presença, não só os associados da Biogás, né? A gente também agradece, mas pensando nessa integração e nessa questão da movimentação, tanto a Raquel quanto você trouxe, né? Essa questão da utilização, mas a gente também pode entrar em um outro aspecto aqui, que é a questão da movimentação dessa molécula, que pode ser feita, inclusive, por esses caminhões movidos a biometano, como também via gasodutos, aproveitando da infraestrutura existente que a gente já tem no país hoje. Claro que existe uma série de aperfeiçoamentos necessários para a gente avançar nesse mercado, para expandir, inclusive, que essa distribuição, seja via caminhão, seja via gasodutos, alcance ali e interiorize esse gás. Mas gostaria aqui de ouvir, só pegar a consulta aqui, o Antônio Machado, da SC Gás, um pouco da visão
de vocês a respeito da integração desse gás natural com o biometano. Está com você. Obrigada, viu? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho a honra de participar da 7ª edição do Fórum. Participei de todas as edições. Obrigado pela organização ter me convidado para participar desse painel com essas pessoas tão ilustres e especialistas. Já vi que meus dados estão em consonância com os dados de vocês, que bom. Mas a ideia aqui é apresentar a nossa experiência como concessionária de distribuidores de gás canalizado. Nossa empresa atua na região de Santa Catarina, SC Gás, e a ideia é apresentar a nossa experiência, compartilhar a nossa experiência com relação à integração do biogás e biometano. Então, a pergunta básica, por que injetar biometano em rede de gás natural? Em primeiro lugar, pela diversificação de mix de supridores. A nossa companhia hoje tem 3 supridores de gás, então é importante para qualquer indústria, para qualquer empresa, diversificar os supridores dos seus insumos, né? Outro ponto seria o alinhamento com as demandas dos clientes. Então, a gente tem visto muitos clientes aí. Santa Catarina tem um parque industrial bem forte. A gente distribui aí 1.600.000 metros cúbicos por dia de gás natural. Já chegamos a um pico de 2.300.000 em outras épocas. Mas 85% desse volume é absorvido pela indústria. Então, a gente tem acompanhado de perto o nosso parque industrial, e eles têm nos demandado também muito sobre essa parte de compromissos ESG e descarbonização. Então é interessante para as concessionárias de gás, que anteriormente só tinha um produto lá para vender na sua lojinha, que era um pacote de gás natural fóssil, né? É o gás que menos polui, né? É o combustível fóssil que menos polui dentro dos não renováveis, só que ele ainda não é renovável. Então é importante ter uma outra opção de um gás renovável. O outro ponto seria a interiorização de rede. A gente vê o biometano como um vetor de interiorização de rede. Eu vou falar depois que a gente está com uma chamada aberta, inclusive, para uma região longínqua da nossa rede em Santa Catarina. A gente acredita que o biometano pode ser uma das soluções de fornecimento. E outro ponto são o atendimento às iniciativas e metas ambientais. Em Santa Catarina, a gente não tem uma obrigação de injetar biometano em rede, apesar de ter uma lei estadual que foi sancionada, mas não foi regulamentada ainda, mas a gente sabe que isso aí futuramente a gente tem que estar preparado para esse tipo de exigência. Aqui são os dados da AB Gás, são concessionários de gás que já têm contratos assinados de biometano. Então a pioneira foi a Cegás, eu tive o prazer de conhecer lá as estações dele já em 2018. Depois a antiga Gás Brasiliano, que é a Necta, né? A Copergás assinou também, e nossos colegas aqui da Sulgás, segundo as informações últimas que me passaram, esse ano eu acho que eles finalizam as obras da rede de interligação até a usina de biometano. Então seriam 4 concessionários que têm contratos assinados para fornecimento de biometano. E a gente tem biometano para oferecer para o mercado, pessoal. A Biogás diz, segundo as minhas leituras que eu fiz nos compilados de vocês, que a gente tem 121 milhões de metros cúbicos por dia que pode ser disponibilizado no Brasil. Santa Catarina, a gente tem um potencial de 4 milhões de metros cúbicos por dia. É claro que isso aí é um potencial como se todo biogás fosse convertido para biometano, todo esse potencial pudesse ser coletado. A gente sabe que isso aí é só um potencial, mas a gente estima que, em termos factíveis, de que 200 mil metros cúbicos por dia podem ser ofertados comercialmente na nossa rede. Nós temos já 6 unidades autorizadas pela ANP de produção de biometano, 5 unidades finalizam suas obras esse ano e mais uma o ano que vem. Essas unidades vão totalizar 85 mil metros cúbicos por dia de biometano. E o outro desafio que a gente tem é conciliar as áreas produtoras de biometano com o mercado. Então, a gente tem área que é boa produtora de biometano, só que não tem absorção de mercado e vice-versa. Então, isso para nós de Santa Catarina também é um desafio. Com relação à infraestrutura, também são dados da AB Gás, os gráficos de barra mais claro, de azul claro, mostram a evolução das redes de distribuição de gás natural no Brasil. Então, um crescimento médio de 6,3% ao ano. Então, a rede de distribuição vem crescendo ano a ano. A SC Gás tem mais de 1.600 km de rede, a gente constrói praticamente 100 km de rede por ano. As barras escuras são as redes de transporte, então elas carecem de investimento, elas ficaram estabilizadas ali por muito tempo, né? Mas a rede de distribuição de gás natural vem crescendo ano a ano.
E como é que nossos amigos da EPE dizem que a gente consome essa energia? Em 3/3, pessoal, praticamente. 1/3 vai para o transporte, 1/3 vai para a indústria e 1/3 para os outros segmentos, demais segmentos, que é residencial, geração de energia elétrica, comércio, agricultura. Então, na indústria, o gás natural vai muito bem, ele já é consolidado como um insumo para geração de energia térmica. E o outro ponto que seria também um potencial para deslocar o diesel seria a parte de transportes. Então, aí a gente viu que nós consumimos o ano passado, em 2023, 170 milhões de metros cúbicos de óleo diesel, 22% é importado, que fecha com 14,5% da nossa amiga Raquel. Então, aí seria um potencial também para ser deslocado e utilização do gás natural e do biometano na parte de transporte. E como é que estão nossas estruturas? Seu Gabriel, é isso mesmo? 1.700 postos? 1.700 postos instalados no Brasil, de GNV. Em Santa Catarina nós temos 140 postos, sendo que 62 estão localizados às margens de rodovias, contribuindo para a idealização dos corredores sustentáveis. A ideia é que a gente tem corredores sustentáveis de abastecimento de GNV do norte a sul, de leste a oeste, certo? Para escoar toda a nossa riqueza e ter o biogás e o biometano e o gás natural como alternativa de combustível. Com relação à redução de emissão de CO2, são expressivas também. Se o diesel for deslocado pelo GNV, pelo gás natural, vão ter 21% de reduções de emissão de CO2 e 95% se for usado biometano. E com relação às emissões de NOx e materiais particulados, podemos alcançar uma redução de até 85%. Mas é tão bonito assim, vamos ali no intervalo fechar contratos, quem quer comprar, quem quer vender, né? As concessionárias vão distribuir o gás, é tudo às mil maravilhas. Não é bem assim. Por isso que todo ano a gente se reúne aqui, comemora nossos atingimentos, nossas conquistas, mas a gente está reunido aqui também para tratar dos desafios. Então, os desafios que a nossa concessionária vê nessa parte de injeção de biometano em rede são as questões mercadológicas. Então, até onde o cliente está disposto a pagar pelo biometano. A gente, em 2023, a gente tinha uma base de cliente industrial de 363 clientes. Nós entramos no site de todos os clientes, com a ajuda dos nossos estagiários, e vimos que desses 363, 121 tinham apelos ambientais. Aí, fazendo mais um funil, mais uma peneira, desses 121, 23 tinham realmente compromissos ambientais, que tinham ESG, ISO 14000, método de descarbonização. Nós entramos em contato com esses 23 e 8 toparam conversar com a gente em querer ouvir sobre o biometano como agente de descarbonização. 8. Para nossa surpresa, a gente viu que eles querem fazer descarbonização, mas não a qualquer preço. Então eles falam, 50% mais caro o gás natural, 30% não dá. Daí eu perguntei, mas como é que vocês vão fazer com as metas de vocês? Não, a gente vai comprar iREC, vai comprar GasREC, vai gerar energia renovável, fotovoltaica, EPCH, pensamos até em eletrificar nosso sistema de combustão a gás, né, passar de gás para elétrico, para poder atingir nossas metas. Isso, né, acendeu uma luz laranja para a gente, mas foi a resposta que o mercado deu para nós. Com relação às questões operacionais, a gente sabe que qualquer corrente, qualquer fluxo, se for acrescentado algum tipo, né, de contribuição de fluido, vai ter uma perturbação, né, numa rede de gás natural, apesar de que o biometano tem suas características muito próximas do gás natural, mas ele tem suas particularidades. Então, principalmente com relação ao poder calorífico, as concessionárias de gás, eles faturam metro cúbico, mas na verdade eles faturam reais por energia. O que a gente vende é energia. A gente vende a quilocal por metro cúbico, é BTU, a joule, quilowatt-hora. Então, a gente tem que cobrar do cliente um metro cúbico mais corrigido pelo poder calorífico, né? Não faz sentido não cobrado de um cliente sem estar nas condições de temperatura, pressão e levar em consideração o poder calorífico. Isso tem uma particularidade quando se injeta biometano em rede. Uma forma de controlar isso seria a aquisição de cromatógrafos. Os cromatógrafos custam na faixa de R$1 milhão, com OPEX de R$100 mil por ano. Então, se a gente for botar um cromatógrafo em cada ramificação,
isso vai acabar indo para a tarifa. Então tem que ser repensado isso, tem que ver uma forma de como é que a gente gerencia isso. E outra parte é a base regulatória. Nós temos aí a ANP, que regula a nível federal, e a nível estadual os estados, as unidades da federação têm suas agências reguladoras. Em Santa Catarina, em 28 de fevereiro, foram encerradas as contribuições por uma consulta pública para a injeção de biometano em rede. Então, nós contribuímos, nós incentivamos os agentes do biogás a contribuir com essa chamada pública, está sendo analisada no momento, né? E o que também, um ponto que chamava atenção nessa parte de regulatório, assim, considerando o Mercado Livre, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um usuário migra para o Mercado Livre e compre biometano de uma planta. E aí, se gás, como faz rede de gás, construiria essa interligação do consumidor até a planta. Só que como ele está no Mercado Livre, não haveria ganho de volume para o condomínio. Então, ou seja, eu iria investir numa rede, só que o meu balanço de o que entra e o que sai de gás seria zero. Isso, minha tarifa poderia ser onerada. Então, como é que eu lido isso, né? No caso, eu estaria viabilizando a planta de biometano, estaria oferecendo um diferencial para o cliente ir para o Mercado Livre, mas essa conta vai para o condomínio, né? Então, isso aí teria que ser estudado também. E um outro ponto também com relação às questões regulatórias é como é que seria um balanceamento desse gás na rede. Então, a planta de biometano ela não para de produzir, ela produz 24 horas por dia. Mas o cliente, às vezes, contrata 10 mil metros cúbicos por dia, mas pode usar 13, pode usar 8, pode usar metade. Como é que ficaria esse balanço na rede, né? E se faltasse gás biometano para ele puxar a molécula de onde? Se ele não tem mais contrato comigo. Então, são pontos que a gente tem que rever, e a gente conta com, com todos os nossos grupos de especialistas que estão aqui para poder avançar nessas questões. E, por fim, pessoal, só comentando aqui que a gente está com uma chamada pública com 2 cenários de volume de 14 mil e 34 mil metros cúbicos por dia para a região extremo-oeste de Santa Catarina, região de São Lourenço do Oeste. Essa edital pode ser contemplado com GNC, GNL, biometano. Então, aí a gente também dá uma provocada aí nos atores, né, nos fornecedores, nos supridores, aí para ver se a gente faz negócio com esse edital que está aberto. Seria isso. Bom, Antônio, obrigada. E eu acho que eu fiquei confusa aqui com o painel do lado. Obrigada pelas considerações. Eu acho que, de fato, assim, existem os pontos que a gente precisa avançar. Acho que esse fórum aqui é um momento muito oportuno da gente debater e pensar, né? São muitas cabeças pensantes, muitas empresas, para a gente prever as soluções possíveis ali para a injeção do biometano dentro da rede de distribuição de gás canalizado. E eu entendo que, quando a gente olha essa questão do avanço do biometano, a gente é importante considerar todos os cenários, né? Acho que não tem como não relembrar aqui do painel anterior que fala sobre o Segob, que é o Certificado de Garantia de Origem do Biometano, que ele vem justamente para auxiliar também nessa perspectiva, nesse avanço do mercado de biometano, né? Então, a gente acredita que também, por meio, vai impactar, querendo ou não, as distribuidoras que têm o papel ali de comercializar a molécula, e acho que é muito bom, parabéns também pela chamada pública de vocês, né? É importante dar divulgação. Nós, como a Biogás, eu falo aqui em nome da associação, a gente também sempre tenta fomentar essa discussão e mostrar para os associados, não só para os associados, mas para a sociedade que acompanha a gente, todos esses projetos e todas essas ações que estão sendo encaminhadas. E acho que, ainda nessa linha aqui, eu acho que a gente pode entrar nos nossos cases, que é colocando na prática, né? Como que faz essa integração do biometano. Então, gostaria de primeiramente apresentar a Luciana. Prazer. E colocar com você aqui a apresentação do case da UBI. Seja bem-vinda. Obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigada. Eu não estava me ouvindo, acho que está falhando o meu fone. Bom, obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite. Sou Luciana, vou apresentar aqui um dos cases da UBI ao redor do mundo. E esse case é mais que um case, na verdade, é um convite mesmo para a mudança de paradigma no aproveitamento de biogás de aterro. Obrigada.
Bom, nós vamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, onde está localizada uma das maiores plantas, um dos maiores aterros, né, para a produção de biometano do mundo, lá na Pensilvânia. Lá no cantinho, tem alguns dados sobre a operação dessa planta. É uma planta que opera desde 2021, com uma capacidade de mais de 38 mil normais metros cúbicos por hora de biogás. Essa planta opera com uma tecnologia híbrida, a junção de membranas com PSA, uma solução extremamente inteligente para esse contexto. Nessa planta, acontece a redução de mais de 200 mil toneladas de CO2 deixam de ser emitidas por ano. É uma planta com uma grande representatividade no mundo todo e por isso está aqui hoje, porque a gente conhece o potencial do biogás de aterro aqui no nosso país. Então, justamente por isso eu trouxe esses números aqui. Como eu disse, é um convite para a mudança de paradigma, né? A nossa tecnologia de membranas é uma tecnologia consolidada no mundo todo, mas que existem ainda algumas dificuldades em relação ao mercado de aterro. Nós sabemos que o nitrogênio pode acabar sendo um desafio, mas existem plantas operando, existem plantas plantas de muito sucesso, como esse case. Mas o que faz desse projeto um projeto tão eficiente? Justamente essa associação inteligente de tecnologias. Então, nós temos membranas UB, no primeiro momento, para fazer o upgrade desse biogás, então, de fato, fazer essa separação inicial dos gases para a remoção, principalmente do CO2, acompanhada de uma tecnologia de PSA no segundo momento, para fazer a remoção desse nitrogênio. Então, especificamente nessa situação, membranas e depois PSA. Aqui a gente está falando de PSA, né, nesse momento, mas também poderia ser criogenia, por exemplo. Então, associação inteligente de tecnologias, acho que essa é a principal mensagem aqui desse case. Opa, tinha 2 slides aqui ainda. Acho que aconteceu algum probleminha. Bom, não sei se vocês têm a versão final, a versão que a gente enviou, a versão correta, mas não vou me despedir ainda, vou improvisar, então. Logo após esse, não sei se vocês têm, você sabe me dizer, Thalita, se vocês têm a versão correta? Não, tá bom. Bom, aqui, logo em seguida desse slide, tinha um slide onde mencionava especificamente, em detalhe, o funcionamento dessa tecnologia. Acho que a gente vai precisar contar com a criatividade de vocês agora. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que eu falo, estou à disposição no stand 38. Mas aqui, no detalhe, a tecnologia é basicamente como funciona essa separação dos gases por membranas. E por que a gente traz isso aqui, né? Por mais que seja uma tecnologia consolidada, estabelecida há muitos anos, ainda existem dúvidas, e é normal que tenham dúvidas. Então, esse slide era muito explicativo. Então, por favor, vamos contar com a criatividade. A tecnologia de membranas, inclusive, convido novamente vocês a visitarem nosso stand. Tem uma membrana lá para facilitar a explicação. Mas os gases, eles permeiam por fibras ocas de polimida. E é aí que está a magia do processo de membranas, né? Ela trabalha com o princípio de permeabilidade e seletividade. Então, uma membrana extremamente seletiva ao CH4 vai permear, vai liberar a permeabilidade, a permeação de gases que não são CH4. Então, o resultado disso é um metano purificado, é um gás purificado com alto teor de metano. Ou melhor, o nosso biometano, né? Acho que é bom a gente sempre usar o termo renovável. E, de fato, nessa aplicação, uma segunda etapa com a remoção de nitrogênio por PSA. A membrana é uma membrana constituída por polimida, fibras ocas de polimida, que é um composto extremamente resistente, extremamente robusto, durável, e cuja aplicação é muito relevante nesse contexto de aterro, não só nesse contexto. E, na sequência, viria um vídeo extremamente explicativo também, que eu convido todos vocês a consultarem no QR Code que está lá no nosso stand. É um vídeo que fala com mais detalhes sobre essa planta, sobre esse case, essa tecnologia,
Acho que os astros não conspiraram hoje para minha apresentação, então fica esse convite para vocês nos visitarem o nosso site, que vocês vão conseguir. Realmente é difícil descrever um vídeo aqui em palavras, né? Então, realmente estou à disposição de todos vocês por lá. Esse é um case que eu particularmente tenho muito carinho, porque abre muitas portas para a tecnologia. Abre portas tanto para o biometano, mas abre portas também para a nossa tecnologia de membranas. Para quem não conhece, né, a tecnologia, convido todos a conhecerem. Uma tecnologia já extremamente estabelecida no mundo todo. E esse case, como eu falei, é um case que abre muitas portas para todos. Eu tenho um carinho muito particular por ele. Poderia falar dele por horas, se me fosse permitido. Mas aqui eu tinha 10 minutos contando com o vídeo, então me coloco à disposição de todos. Agora sim, tem meus contatos aqui no final. Meus contatos, tinha também mais informações, mas tudo bem. Aqui ficam meus contatos, eu estou à disposição de todos lá no stand 38. Achei que era para mim, desculpa. Estou à disposição de todos lá no stand. Com mais detalhes desse case, a apresentação completa também está lá comigo, se vocês tiverem interesse. Obrigada. Obrigada, Luciana. Existe ainda, né, porque está vivo, um famoso apresentador de programa que fala quem sabe faz ao vivo. Então, assim, todo mundo aqui, apesar das diversidades, né, tá mandando muito bem. E eu acho que a gente fazendo um painel um pouco aqui, voltando um pouco ao assunto da questão da produção do biogás, acho que esse case também é muito interessante para a gente avançar pensando na diversidade da obtenção desse biogás, né? A Luciana trouxe a questão dos aterros, mas pensando também na questão agrícola, de proteína animal, gostaria de convidar aqui o... Gente, são muitos nomes, tá? O Lúcio Ricken, que representa a 3DI Biogás, para fazer a apresentação do case. Obrigada. Obrigado. Quero agradecer o convite, especialmente ao Felipe do Biogás, quando nos chamou para compartilhar uma experiência nossa de sucesso com biometano. Também parabenizo o evento, é a 7ª vez que participo, todas as vezes concretizando mais resultados, né, como o Gabriel mencionou aqui antes, como Antônio também mencionou, todas as edições que tivemos, trazendo sempre uma busca de discussão para construir um resultado realmente de desempenho do biometano no nosso mercado. A minha apresentação... Eu sou Lúcio Ricken, sou sócio, diretor da 3D Biogás, fundador e hoje também parte da família Pietro Ferentini. Hoje 3D Biogás também oficialmente fazendo parte do grupo Pietro Ferentini. Estou hoje aqui trazendo um case da 3D Biogás junto ao frigorífico Friboi JBS de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E é um case em que, já vou antecipando, né, até a apresentação entrar, um case retratando um projeto que atuamos já e entrou em marcha há cerca de 2 anos. Um projeto que nasceu para ser autoconsumo, somente autoconsumo, que é um dos mecanismos que a gente sempre apostou e aportou como a porta de entrada, né, para novos projetos. E com o passar do tempo, com a sobra ainda de biogás frente à demanda interna, evoluiu-se para outros cenários. Em primeiro momento, sobre cenários envolvendo CBIOS, alguns créditos e tributos ambientais, e para tanto a planta também já contava com cromatografia, então por um interesse do cliente também que buscava evaluar todo esse cenário de tributos na produção do biometano, até com base em suas metas de net zero, também suas metas internas para 2040. E essa planta contava com esse propósito e em algum momento passaria a rentabilizar também a partir de créditos e por isso nasceu já com cromatografia embutida ao processo. Já vou agora voltando então, a minha apresentação chegou. Inicialmente quero convidá-los para assistir a um vídeo que vai dar um retrato rápido sobre o nosso trabalho. Poderia colocar o vídeo?
Eu vou adiante e na próxima, ao final da apresentação, talvez a gente consiga assistir o vídeo. Então, esse case que a gente traz aqui da JBS, né, então, da energia limpa. Opa, entrou o vídeo. Só não estou escutando. Podemos deixar o vídeo para depois, quando a gente tiver áudio? Sem áudio, a gente não tem perspectiva do que está acontecendo. Pediria para paralisar. Para fazer o upgrading do biogás em biometano. Os resultados nos mostraram que estávamos no caminho certo. Os grandes clientes em todas as regiões do país, seja norte, nordeste, sudeste, é o dia. Acho que podemos paralisar e eu sigo com a apresentação. E a gente pode rodar no final se tiver dominado o assunto. Sim. Pode passar aqui, eu não sei se tem alguém do som escutando a gente. Porque a gente não consegue ouvir aqui o som do... aqui. Retomando então a apresentação, da energia limpa à receita sustentável. Então, foi um projeto com o objetivo de transformar resíduos em biometano, e hoje a gente fala o termo CEGOBs aqui na apresentação, mas na época não se falava disso. E na época se falava somente autoconsumo, hoje a gente se fala em autoconsumo e também injeção, atendendo algumas das demandas. Entendemos, como o Antônio citou antes, uma série de desafios também de injetar no gasoduto, outros desafios que o Gabriel também citou recentemente sobre o abastecimento, sobre o transporte, que tem que ser tratados com realmente muita seriedade, e a gente vem buscando tratar de todos esses temas dentro desse case com a JBS, justamente para valorar o biometano e entregar resultados que hoje estão realmente muito bons para a planta. Aqui, de uma forma introdutória, né, realmente eu antecipei antes, né, inicialmente falávamos em RenovaBio, em CBios, algo que pudesse ser explorado além da própria molécula em alto consumo, suprimindo o uso de gás natural na planta. E hoje já se fala também da Lei do Combustível Futuro, que trouxe aí um novo cenário, uma nova perspectiva que agora corrobora para que o próprio cliente, né, a Friboi JBS, invista também na medição fiscal, invista em toda a infraestrutura agora para também fazer injeção do seu excedente de biometano, aumenta a capacidade de purificação de biogás, que também até então não era toda aproveitada. E aí sim, com parte dessa colaboração financeira e econômica dos tributos como CEGOBs, viabilizar esse processo de ampliação e mudança um pouco no rumo da planta, que nasceu inicialmente para autoconsumo. O que a JBS tinha entre desafio e solução? Há 3 anos, essa planta em especial tinha 850 mil toneladas ao ano de resíduos orgânicos e precisava tratar disso. Isso estava emitindo metano na atmosfera, isso representava algo como mais de 50 mil toneladas de CO2 equivalente em emissão, e eles tinham um desafio muito grande, que também era avançar para corroborar com suas metas de ESG e net zero, também como política interna. A 3i entrou nesse momento, então, como uma proposta, com uma planta de produção de biometano. É uma planta que a 3i investiu todo o processo, todas as instalações e equipamentos, desde a captação do biogás do biodigestor
até a disponibilização do biometano para consumo interno. Nesse caso, a própria indústria utiliza o biometano em blend, ora somente biometano, em spray dryer, são queimadores para secagem de hemoglobina e plasma em uma fábrica de ração da própria indústria. E é um caso em que tem um alto valor agregado, justamente porque ela era demandante de um fóssil que passou a substituir por biometano de forma local. E a 3i conseguiu, então, colocar essa proposta em marcha. Hoje a gente é responsável, desde o início da operação, por todo o processo, operação e manutenção do equipamento. Hoje a JBS, nessa unidade, tem acesso a 2,7 milhões de normais metros cúbicos de biometano ao ano. E isso tudo desencadeia, então, em cenários aqui da valoração econômica, né, do biometano. Agora a gente também já comentando sobre os CEGOBs, em duas linhas de quanto que isso tem se tornado vantajoso para esses projetos e quais os desafios que vêm adiante. Então, temos ao centro aqui uma foto do cromatógrafo, também destacando e enfatizando a qualidade do biometano que conseguimos obter na operação da nossa planta, e destacando mais uma vez uma planta de alto consumo, que com a substituição do gás natural, reduzindo 90% da demanda de gás natural do concessionário, representou ao total 70% de economia. Então, é uma grande vantagem econômica para todo o processo produtivo dentro da indústria. E com excedente, o que faria? Então, surgiram nesses cenários a questão de produzir o GNC, para abastecimento de frota própria. É uma indústria que demanda muitos veículos pesados, contudo, nem todos esses veículos são de domínio, propriedade da indústria, e isso gerava um desafio também de ter que ter realmente comercialização de molécula. E para ter comercialização, teria que investir no restante, além do cromatógrafo, também medição fiscal e toda a questão do registro junto à ANP. Outra saída seria injetar no grid. Teria também os desafios a resolver, porém esse desafio ficou mais fácil com a situação do incremento agora, quando a gente junta o objetivo de também valorar com os CEGOBs. Então, os CEGOBs é uma promessa que agora está se desenhando, ainda está se normatizando, mas acendeu um cenário muito bom para o cliente, porque ele vê uma oportunidade de viabilizar o que falta de investimento para injetar no grid, que no caso dele o grid está na porteira. Então é um cenário muito mais fácil, o que falta de investimento, o CEGOB pode realmente contribuir para que todo o excedente, inclusive ele ampliar a capacidade de produção do biometano para o excedente que ele ainda tem de biogás que vai à flare. Então todo esse cenário hoje, quando a gente fala em CEGOB, o projeto agora está em fase de execução, registro junto à ANP, todo esse processo agora está avançando, justamente porque tivemos um novo panorama para colaborar com esses projetos que migram de alto consumo agora também para também ser exportadores de molécula e também exportadores, comercializadores de tributos. Como conclusão, hoje, né, a gente consegue falar muito bem sobre biometano e CEGOB, o próprio CBIOS também, são formas que se associam para projetos, principalmente quando estamos substituindo combustíveis fósseis, e biometano mais CEGOB, como uma estratégia um ativo estratégico, né, para as indústrias, e que traz sustentabilidade e receita recorrente para o processo. Alto consumo, que é o case que a gente está trazendo aqui, com certeza, nos números, e a gente vivendo isso no dia a dia, trouxe resultados muito bons, principalmente para indústrias que têm essa demanda de combustível e não estão substituindo biomassa ou outros combustíveis renováveis. Então, frente à substituição de combustíveis fósseis, se mostrou muito vantajosa. E a questão da injeção, significando aí uma ampliação também na oportunidade, né, no aproveitamento da oportunidade. Porque a demanda está grande nas redes, apesar das dificuldades que ainda regulatórias que precisam ser resolvidas, como o próprio Antônio mencionou anteriormente, tem justamente a flexibilidade de injetar tudo o que está sobrando, numa forma que o gasoduto passe a atuar como um próprio sistema de armazenamento e despachabilidade de molécula.
deixo por fim até um desafio, né? Como a sua empresa pode se beneficiar dessa solução. Então, nos procure no stand, a gente está aqui como expositor, nos procure na rede social. E, ao final, também quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Quero convidar para que, após a premiação de hoje, teremos o Melhores do Biogás. Compareça também ao nosso stand, estaremos fazendo um brinde pelo novo momento da 3D Biogás junto à Pietro Fiorentini. Se tiver uma oportunidade de a gente rodar o vídeo, eu gostaria muito, não sei se vai ser possível, peço à produção que nos indique. Eu acho que ali... Tem como a gente conseguir rodar o vídeo? Não sei se a gente teve ali uma... A Renata Escoelino tentar nos ajudar. Bom, mas obrigada, Lúcio. Eu acho que todos os insights que vocês trouxeram, as informações foram excelentes. Agradeço também ao nosso público que ficou até aqui, né? Já estamos 6:01, aqui já estamos chegando ao final do nosso painel. Não chegou nenhuma pergunta até mim, mas eu não sei se vai passar o vídeo. Vamos passar lá o vídeo. Eu acho que a questão ali é do... o áudio que não... Bom, pessoal, acho que para a gente não perder, assim, considerando que já são 6 horas, vou pedir licença aqui para a gente passar para as considerações finais, né? E eu acho que inicialmente gostaria de perguntar para a Raquel aqui, para agradecer mais uma vez, né, a presença aqui dela representando a EPE, um recado, assim, o que você, como EPE, gostaria de dizer para esse público aqui do sul do país, e não só do sul do país, mas de todos os interessados no assunto de biometano, o que a EPE tem para dizer para esse público? E aí eu já passo na sequência para os nossos demais painelistas um pouco da perspectiva de vocês, sendo bem diretos, sobre os próximos passos e avanços de mercados dentro do nicho de cada um de vocês. Tá bom? Bom, obrigada, Thalita. Boa tarde. Que bom, né, que ainda tem público aqui para escutar a gente. Muito legal. Isso mostra, e eu acho que é bem isso, assim. Você vê o interesse das pessoas em estar aqui até agora, um público enorme, cada edição maior, e os fóruns estão ficando cada vez maiores, com mais gente interessada. Eu acho que esse que é o recado. O recado é que existe um potencial enorme que está sendo reconhecido aqui em forma de pessoas, em forma de estandes, em forma de interesse. E eu acho que, aí fazendo o meu jabá, que a EPE precisa de dados. A EPE precisa de informação, a gente precisa de informação de qualidade, informação fidedigna, e quem puder suprir a EPE com esses recursos que são caríssimos, você vê, hoje em dia, banco de dados é uma coisa, a gente tem os nossos dados todos sendo jogados para lá e para cá, entendeu? De todas as formas, botando a gente de forma vulnerável. Vamos usar esse mesmo nicho para fazer coisas positivas. A gente precisa de informação, a gente precisa de dados, precisa de pares, precisa de forças que se unam em prol da gente conseguir fazer uma proposta de política pública que subsidie o crescimento do biometano, que eu acho que é importante para todo mundo, importante sobretudo para o Brasil, para a gente crescer com uma transição justa e inclusiva, que seja diversificada em matéria-prima, que propicie desenvolvimento regional, que colabore com as pessoas para eles ficarem nas suas regiões e consigam usar esse recurso que é tão brasileiro. Então, eu acho que esse que é o recado, assim, a gente conseguir avançar. Conto com todo mundo para a gente ir junto, e a EPE está sempre aberta, qualquer coisa falem comigo aí, mas é www.epe.gov.br, tem vários estudos, várias informações gratuitas, e sempre que possível, se vocês tiverem informações, podem mandar, tem um sistema de informação ao cidadão lá, que responde várias perguntas. É isso. Obrigada, boa tarde. Bom, vamos lá. Eu acho que, não sei se ficou claro para todo mundo, a gente teve hoje várias apresentações falando do Segob. Eu acho que o Lúcio foi muito feliz quando ele falou o seguinte: o Segob, ele é uma mudança, ele é uma virada de chave, é uma coisa que, até falando, né, como participante da Biogás, desde o começo, a gente vem lutando para ter essa precificação. E é muito interessante, Lúcio, quando você fala o seguinte, que o Segob vai financiar essa virada de chave também no produtor de biometano para sair daquela autoprodução
para realmente botar o seu produto no mercado, exportar, comercializar essa molécula. E uma coisa que eu não sei se todos os produtores estão ligados, quer dizer, hoje 100% dos produtores de biometano, vocês que estão aqui, hoje vocês vendem só a molécula. Hoje vocês vendem só a molécula. A partir do momento que você tiver a disponibilidade de se certificar, correr atrás, ajustar eventualmente a sua planta ou se cadastrar na ANP e se cadastrar em todo o processo e gerar esses certificados, esses CEGOBs, é mais um produto. E aí você vai poder, eu estava conversando aqui fora agora, você vai poder conversar com o seu cliente e falar assim, cara, bacana, que legal, a gente está aqui junto, eu estou te fornecendo molécula. A partir de agora eu tenho um outro produto, que é o CEGOB. Você quer comprar o CEGOB também? Porque se você não quiser, tudo bem, eu continuo te fornecendo molécula, legal, nosso contrato está em vigor. Mas é uma legislação nova que não existia quando a gente fez o contrato. E é um produto novo que você vai poder comercializar no mercado. E você vai ter realmente uma fonte de receita adicional ao que você tem hoje. Todos os projetos de biometano, porque é uma coisa nova. Agora, tem um ponto, Lúcio, que eu acho que é muito importante a gente bater bem nessa tecla. Eu acho que aí a questão da qualidade do projeto ele é fundamental. Você não consegue. Para autoconsumo, você pode fazer qualquer coisa e está tudo certo. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Se você resolver, você não é obrigado a comercializar o seu biometano, mas se você resolver que você quer comercializar o seu biometano e ter essa receita adicional, você tem que olhar bastante para o seu projeto, né, e você tem que ter confiabilidade e regularidade na sua produção. E isso não dá para fazer de forma amadora. Aí, gente, não tem como fugir do que a gente chamava antigamente do biogás bem feito, né, que a gente tinha esse projeto antigo na associação, que é investimento em tecnologia, em monitoramento, em instrumentação, em equipamentos confiáveis e num projeto, numa integração do projeto, que não basta você ter os elementos, você tem que ter uma integração de todos esses elementos para que você tenha realmente uma produção em escala industrial, mesmo que seja um volume pequeno, mas numa escala industrial, em que você tenha confiabilidade daquela quantidade, daquela qualidade do biometano que você está produzindo e está exportando. Tá? Isso é uma virada de chave no produtor. Tá? Mas acho que é excelente o painel e a gente conseguiu aqui dar todo esse, né, todos os elos da cadeia para a gente tentar trazer para vocês essa experiência. Espero que eu tenha contribuído. Fico à disposição aí também no evento para quem quiser tirar dúvidas. Obrigado, Thalita. Pessoal, acho que o recado que eu gostaria de dar é que as concessionárias de gás têm que ser vistas como um elo entre os produtores e os consumidores. Então, a gente está constantemente lá no nosso estado vendo potenciais de produção de biometano. Já visitei vários aterros, vários potenciais de unidade de processamento de resíduo, granjas de suínos. Por outro lado, a gente está sempre visitando o cliente, então a gente quer fazer esse elo de quem quer produzir e quem quer comprar, né? E como bem o Gabriel falou, quando você põe o seu produto na vitrine, isso aí exige compromissos. Eu costumo falar que isso aí daí já vira coisa de gente grande. Exige compromisso no mercado do gás. Assim, a gente é muito comum falar assim, que o biometano é a solução de tudo, que a gente tem o pré-sal, que vai descarbonizar, que a matéria orgânica, blá, blá, blá. Cara, mas tem um mercado de gás aí. Se você for usar, né, em loco para produzir, a melhor forma seria gerar térmica em loco, energia elétrica em loco, biometano em loco. Mas não, agora vou botar meu produto bonitinho na prateleira para ser vendido. Então, ó. Deixa ele limpinho, deixa ele bonitinho. Você vai assumir contratos, vai assumir riscos. No mercado de gás é isso. O gás é uma coisa ingrata, às vezes, porque não dá para estocar, não dá para... se faltar gás, você consegue aí 6 mil metros cúbicos por dia para amanhã? Não tem, não vai ter um caminhão, uma carreta parada na esquina, querendo, né? Quem quer comprar de uma hora para outra? Então, exige preparo, exige profissionalismo, exige segurança energética, confiabilidade, constância no volume e na qualidade. Então, tem suas particularidades. Isso, infelizmente, faz parte da regra do jogo. Mas, é por isso que a gente está aqui, né, há 7 anos. 7 anos comemorando nossas conquistas e pensando nos nossos desafios.
E eu acho que seria isso, pessoal. Obrigado. Como bem o Antônio mencionou aqui, né, não dá para fazer de qualquer jeito. O Gabriel também antes levantou bem essa situação, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, em qualquer parte do processo, estamos falando de um mercado profissional que começa lá no biogás, antes mesmo no resíduo, prepara o resíduo, faz um biogás bem feito, faz um pré-tratamento bem feito, um biometano bem feito, buscando biometano. Biometano tem que atingir a especificação. Começou por aí, atingiu a especificação, partiu para fora da porteira. Tem que atender a um contrato, tem que ter uma normalidade, tem que ter uma quantidade, e isso realmente é o que profissionaliza o nosso mercado. Então, a gente passa, e vem evoluindo nos últimos anos, a deixar de tratar o biogás como aproveita o que der. Se tem biogás, eu aproveito, se não tiver, não aproveito, se tem biometano, eu aproveito, se não tiver, não aproveito. A partir do momento que a gente chega a essa percepção clara de que estamos aqui para fazer isso um negócio rentável, ele será rentável se for tratado com normalidade, com contratos, com disponibilidade e de forma realmente profissional. Então, trata isso da forma que tem que ser, e é o que a gente também vem preconizando como empresa, desde qualidade de equipamentos para upgrading do biogás, assim como também a questão da operacional. Então, disponibilidade de máquina. Se a máquina parar um dia, onde que o Antônio vai arrumar biometano ou gás natural para suprir aquilo que a máquina não conseguiu colocar? Ou se a planta de biodigestão parar por um dia e não vai chegar biogás para upgrade, onde que vai arrumar o gás para suprir um contrato que ele tem com o cliente dele? Onde que o Gabriel vai mandar o cliente abastecer o caminhão dele, se ele não conseguir comprimir? Então, realmente, hoje a gente vive um momento muito importante no mercado, que é seguir profissionalizando, e a 3D Biogás tem esse compromisso de seguir tanto com produtos de qualidade quanto com serviços e operação de planta, e participar ativamente também nos debates para que consigamos também, a partir de agora, ter os objetivos aí de resultados também com Segobis, que o Gabriel acabou de enaltecer aqui, como uma forma nova de colaborar com a viabilidade econômica para nossos projetos. E aqui, como a Luciana também levantou muito bem, a questão de tecnologia, a gente tem que estar sempre muito bem preparados e calçados com tecnologia para entregar o que o mercado está buscando. Essa é a mensagem quanto a 3D Biogás. Bom, difícil ser a última e acabar não repetindo o que já foi falado aqui, como bem a Raquel comentou no começo da apresentação dela, mas acho que, fazendo um apanhado de tudo que foi comentado aqui, de fato é isso, é um mercado que, até comentamos hoje lá no nosso stand, né? Todo ano a gente fala, é o ano do biometano, e de fato ele está sempre, já está há muitos anos em constante evolução e se mantendo em alta desde sempre. Então, eu acho que uma mensagem importante aqui hoje é, de fato, como o Lúcio bem mencionou agora, a gente trazer informações confiáveis sobre as tecnologias disponíveis no mercado. Muitas vezes, o primeiro pensamento é uma ou outra, e, na verdade, às vezes é a associação de duas ou mais. Então, buscar informações em fontes confiáveis, conversar com pessoas que, de fato, entendem dessas tecnologias, para embasar as escolhas em informações verdadeiras e concretas. Então, é um mercado que está em constante desenvolvimento, um mercado que tem um potencial gigantesco no nosso país. A gente sabe aqui, né, todo ano, logo após o fórum, acontece a publicação do panorama do biogás, e a gente consegue ver ali, de fato, o que está acontecendo. Então, não é achismo, né? Tudo que a gente fala aqui é extremamente embasado. Então, a UBI, uma empresa japonesa de mais de 120 anos, o departamento de membranas tem mais de 40 anos de pesquisa e desenvolvimento. Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia já muito bem estabelecida, muito bem consolidada, e que traz muitos ganhos para os projetos, para as plantas, enfim. E que a gente consegue mostrar isso com dados, com eficiência, com a entrega, a robustez do nosso equipamento. E esse é o nosso papel aqui no Brasil, de fato, apoiar esses projetos, apoiar os integradores, os operadores, os investidores que querem fazer diferente. Então, o nosso papel como fornecedor de tecnologia, né, é justamente impulsionar, em conjunto com as associações, em conjunto com as empresas, trazer essas informações para o mercado. Então, de fato, contem com a UBI para isso. Nós não somos só fornecedores de equipamentos. Assim como todos que estão aqui hoje, nós somos grandes defensores
da energia renovável no geral, do biometano. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por energia renovável há anos, muitos anos mesmo. Posso até dizer que desde pequenininha. Então, de fato, eu falo que a energia renovável me escolheu, não fui eu, nem fui eu que escolhi a minha profissão. Então, a gente faz isso aqui sempre com muito carinho, com muito cuidado. Então, vai muito além. As relações que a gente constrói no mercado, tudo isso é em pró de um mercado, do nosso mercado, de fato. Nosso mercado de energia renovável, nosso mercado de biogás e biometano. Então, contem com a UB, contem comigo, contem com a nossa equipe no que for necessário para ajudar o impulsionamento desse mercado. Obrigada. Bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos. Obrigada aos nossos painelistas mais uma vez. E é isso, tenham uma ótima tarde.